Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta segunda-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E é por isso que estamos aqui, iniciando mais uma semana, compartilhando com você a palavra de Deus. Eu quero aproveitar e pedir para que você que ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, curta também esse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e compartilhe aí nas suas redes sociais o link desse programa. Você que está nos assistindo nesse momento, nos ajude a alcançar o maior número de pessoas possível através deste programa. Então compartilhe o link aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa, envie para pelo menos uns 10 contatos aí no privado, convidando para assistir e ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, tá bom? Bom, vamos para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir em Provérbios capítulo 15. Nós vamos ler os versículos 8 a 12. Provérbios capítulo 15, versículos 8 a 12. E nós vamos comentar versículo por versículo, tá bom? A palavra do Senhor nos diz assim: O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Veja que Deus não está em busca de sacrifícios, de oferendas. Deus não está em busca de presentes. Deus não está em busca do dinheiro, do recurso ou de qualquer outra coisa que possamos oferecer. Deus está em busca de um coração contrito e quebrantado. Deus está em busca de um coração reto, um coração sincero, um coração que se prostra diante da soberania de Deus, um coração que reconhece a grandeza de Deus e um coração que busca ao Senhor verdadeiramente. Por isso que o sábio diz que o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, ou seja, não adianta oferecer sacrifícios ao Senhor e viver uma vida que desagrada ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu prazer. A oração daqueles que se aproximam dele com o coração contrito, com o coração sincero, com o coração quebrantado, isso alegra o coração de Deus, isso agrada ao Senhor. E aí a gente percebe aqui, mais uma vez, como em vários momentos da palavra, esse privilégio que a gente tem de fazer uso da ferramenta que é a oração. Orar é falar com Deus, é nos conectar com Deus, é nos conectar com a nossa essência, com o nosso Criador, com aquele de onde vem tudo que nós realmente precisamos, a começar a própria vida, não é? Então a oração nos conecta com o nosso Criador, a oração nos aproxima de Deus, a oração nos fortalece, a oração torna os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus, a oração nos faz entender a vontade de Deus para a nossa vida. No versículo 9, ele diz que o Senhor detesta o caminho do ímpio. Veja, no versículo 8 diz que o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios. Agora no versículo 9 ele diz que o Senhor detesta o caminho, a forma de viver do ímpio, daquele que não teme ao Senhor, mas ama o que segue a justiça. O Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 5, ele vai dizer que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. No capítulo 6, ele vai dizer que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então a gente percebe que, na verdade, ter fome e sede de justiça é ter fome e sede de Deus. E aquele que segue a justiça é aquele que segue a Deus, é aquele que anda com integridade diante de Deus, é aquele que faz a vontade de Deus, é aquele que cumpre os princípios da palavra de Deus, é aquele que observa a palavra
de Deus. No versículo 10, ele vai dizer que disciplina rigorosa há para o que abandona o caminho, e quem odeia a repreensão morrerá. E aí a gente percebe que, infelizmente, há pessoas que acabam desistindo da caminhada, há pessoas que acabam desistindo de andar com Deus, e há pessoas que desistem justamente porque não querem se submeter à repreensão, à correção, à disciplina. Há pessoas que acham que ser livre é fazer tudo o que se quer, mas na verdade, a verdadeira liberdade não consiste em fazer o que se quer, mas o que precisa ser feito. O pecado escraviza e nos impede de fazer o que precisa ser feito. Jesus vem, abre o nosso entendimento, nos revela a verdade, nos liberta do pecado e nos habilita a fazer o que precisa ser feito. Então, ser livre não é fazer o que eu quero. Ser livre é fazer aquilo que eu preciso fazer. É estar apto para fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, a gente percebe que, infelizmente, tem pessoas que estão escravas de uma falsa liberdade, achando que ser livre é fazer tudo o que se quer. Mas quem faz tudo o que quer, haverá de colher as consequências das suas ações, das suas escolhas e das suas decisões. Então não é sobre fazer o que se quer, é fazer o que precisa ser feito. Não é? Então aquele que não aceita a correção, aquele que não aceita a disciplina, aquele que não tem um coração ensinável, esse facilmente morrerá, facilmente destruirá a si mesmo. No versículo 11, o texto diz que o mundo dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é que nada está oculto aos olhos de Deus. Nada está oculto aos olhos de Deus. Deus conhece todas as coisas que se passam no céu, na terra, no mar, embaixo da terra, e principalmente Deus sabe de todas as coisas que se passam no nosso coração. Eu tenho dito que Deus ele vê além das nossas ações. Ele vê as nossas motivações. Mais importante que as nossas ações são as nossas motivações. Mais importante que as nossas ações são as intenções do nosso coração. Por que fazemos o que fazemos? Qual o objetivo, por exemplo, de irmos à casa do Senhor? Qual o objetivo de entregar uma oferta na casa do Senhor? Qual é o objetivo, qual é a intenção do nosso coração quando nós cantamos, quando nós oramos, quando lemos a palavra, quando fazemos algo para o reino de Deus? Qual é a verdadeira intenção do nosso coração? É porque nós realmente queremos agradar ao Senhor? É porque nós somos gratos e demonstramos a nossa gratidão através dessa ação? Ou é para tentar conquistar algo, tentar conseguir algo, como se pudéssemos barganhar com Deus, como se pudéssemos negociar com Deus, como se Deus não conhecesse as intenções que estão por trás das nossas ações? Ninguém consegue enganar a Deus. Ninguém. Nada está oculto aos olhos de Deus. Alguém já disse que uma pessoa pode enganar muita gente por muito tempo, mas não conseguirá enganar a todos por todo o tempo. E quando se trata de Deus, ninguém consegue enganar a Deus. Ele vê as intenções do nosso coração, ele vê as nossas motivações, ele vê o porquê do que fazemos ou deixamos de fazer. Então nós precisamos estar atentos para isso, porque o Senhor ele conhece o nosso coração. Não adianta louvá-lo de lábios e não louvá-lo de coração. Não adianta ter uma oração bonita nos lábios e não ter um coração contrito e quebrantado diante de Deus. Não adianta entregar rios de oferta e não ter um coração que esteja sendo entregue como oferta diante do Senhor.
A maior oferta que podemos entregar para o Senhor é a nossa própria vida. Deus não está interessado nos recursos que temos, até porque, na verdade, tudo que temos e somos vem dele e pertence a ele. Todas as coisas vêm de Deus e pertencem a Deus. A vida, a inteligência, as habilidades, as capacidades, tudo que temos vem de Deus. Então nós precisamos ter essa consciência, porque nada que ofereçamos a Deus acrescentará a riqueza ou a grandeza de Deus, porque Ele é dono e Senhor de todas as coisas. Então Deus está, na verdade, interessado em um coração contrito, um coração quebrantado, um coração que se entrega e que se consagra ao Senhor, um coração que se compromete com a palavra do Senhor, um coração que está verdadeiramente rendido ao Senhor. Então Deus conhece o nosso coração e Ele conhece os lugares mais escondidos do nosso coração, até mesmo aqueles que nós sequer conhecemos, mas o Senhor conhece. Então que possamos refletir sobre isso, que Deus conhece realmente o nosso coração. E aí no versículo 12, a palavra diz que o zombador não gosta de quem o repreende, nem se aproxima dos sábios. O zombador não gosta de quem o repreende. É por isso que às vezes nem vale a pena repreender quem está fazendo algo que desagrada ao Senhor. A melhor coisa muitas vezes a fazer é orar, é colocar diante de Deus. Até porque eu gosto muito daquela expressão de Jesus quando ele diz que é o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Não são os nossos argumentos que vão convencer. Não são os nossos argumentos. Não é a nossa oratória, não é o nosso poder de persuasão, não. É o Espírito Santo. Então, aquele que está de forma obstinada, vivendo no pecado, vivendo uma vida que desagrada a Deus, não vai dar ouvidos a quem se aproxima, repreendendo, corrigindo, exortando. Pelo contrário, essa pessoa vai ficar chateada, vai ficar irritada com quem o repreendeu. E essa pessoa também, ela não se aproxima dos sábios, porque sabe que os sábios têm o conhecimento da verdade, têm o conhecimento das Escrituras Sagradas, têm o conhecimento da vontade de Deus. Então, o que é que fica de lição para nós nesse programa de hoje? Que Deus ele conhece o nosso coração. Ele se alegra quando nós o buscamos com o coração sincero, com o coração íntegro, reto, temente a Deus, com o coração contrito, com o coração quebrantado. Ele se alegra quando as nossas palavras elas estão condizentes com o coração quebrantado diante de Deus. O Senhor se agrada quando a maior oferta que nós entregamos a Ele é a nossa própria vida. O Senhor se agrada quando nós o buscamos e os nossos ouvidos se tornam sensíveis à sua voz, ao seu direcionamento, e nós nos submetemos à sua vontade. Deus se agrada quando nós buscamos adquirir a sabedoria para viver uma vida que glorifica ao Senhor. Deus conhece as intenções do nosso coração. Antes de olhar as nossas ações, Deus observa as nossas motivações. Que nós possamos refletir sobre esses ensinamentos e viver uma vida que agrade cada vez mais ao Senhor, tá bom? Que Deus nos abençoe. Essa foi a nossa reflexão do nosso programa dessa segunda-feira. Nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, né, pelo final de semana e por estarmos iniciando mais uma semana na presença do Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos aqui começando mais uma semana, compartilhando a Tua Palavra. Obrigado pelo final de semana que tivemos, pela oportunidade que tivemos de estar em Tua casa e por tudo quanto temos aprendido acerca da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a estar sempre no centro da Tua vontade. Queremos apresentar ao Senhor essa semana que está iniciando. Todos os nossos anseios, todos os nossos planos, nós apresentamos a Ti, para que se cumpra a Tua vontade em todas as coisas e em todas as áreas da nossa vida. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado e pela Tua bondade sobre nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe,
Que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira e compartilhe o link desse programa aí com o máximo de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com essa mensagem de fé e esperança, tá bom? Deus abençoe, um excelente dia e até amanhã, 6:30 da manhã, se Deus assim nos permitir.